Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 39ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Nesse momento, estamos nos focando no trabalho de desenvolvimento profissional, não é? E estamos falando um pouco sobre o processo seletivo, né, as etapas que são necessárias para a obtenção de uma oportunidade de trabalho. E hoje vamos falar um pouco sobre o teste de raciocínio lógico, né, muito comum em empresas multinacionais e empresas de porte. Então é natural que todos nós em algum momento vamos passar por uma prova desse tipo. Então é importante que cada um de vocês, né, se familiarize com esse tipo de avaliação para que quando surgir esse desafio, vocês encarem com segurança, não é? Então vamos lá? Desenvolvimento profissional, testes de seleção, tipos. Existem diversos tipos de testes a serem utilizados em processo seletivo. Você conhecerá os tipos mais comuns, são os psicológicos ou psicotécnico, raciocínio lógico, situacionais e de conhecimentos gerais, né? Então aqui nós temos o psicológico, raciocínio lógico, situacionais e de conhecimentos gerais, né? É como se fosse um vestibular mesmo. Tem empresas que o processo seletivo demora em muito tempo. Eu já cheguei a ficar num processo seletivo durante 6 meses na capital de São Paulo, né? E cheguei e fiquei em terceiro colocado, não consegui aquela oportunidade, mas o processo seletivo foi reaproveitado por outras empresas e foi assim que eu consegui minha colocação. Então é muito importante que a gente nunca desista e nos mantenhamos o tempo todo estudando, nos aprimorando para enfrentar esses desafios. Então vamos lá. Teste psicológico ou psicotécnico. O teste psicológico ou psicotécnico é um método de avaliação da personalidade. É capaz de definir o comportamento padrão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, bem como definir diferenças entre indivíduos e suas reações diante de situações do dia a dia ou situações que fogem ao cotidiano, pois as questões, o ambiente e o examinador são iguais para todos, né? Então, a situação de avaliação é comum a todos, o que vai diferenciar é a capacidade adaptativa, a capacidade de resiliência e capacidade de resolução de problemas de cada um de nós, né? Este é o único campo de atuação exclusiva de um psicólogo. Em outras palavras, apenas um psicólogo pode realizar esse tipo de teste, né? Qualquer teste de aptidão, teste de personalidade, né? Existem alguns testes de atenção também e até de raciocínio lógico, são testes desenvolvidos por psicólogos, né? Por isso que é do campo de atuação deles, tá certo? São usados para analisar, né, entre outros aspectos, o potencial intelectual, a inteligência capaz de ser medida. Todos nós sabemos hoje que as inteligências são múltiplas e existe um teste de avaliação para cada um deles, né? Só para citar alguns, nós temos a inteligência que é a de lógica, nós temos a inteligência pictórica, temos a inteligência verbal de comunicação, temos a inteligência ambiental, né? E fala-se inclusive de uma inteligência espiritual, né? Então as inteligências são múltiplas. Então, dependendo do perfil do cargo, as avaliações são calibradas para avaliar as competências mais pertinentes para cada cargo, né? O objetivo do teste, no caso de empresas, é analisar apenas se os candidatos não são compatíveis com a função a ser desempenhada. Avalia também a personalidade, temperamento, equilíbrio emocional e atitudes.
Em testes psicológicos, você não tem de se preocupar se teve um bom ou mau desempenho. O que você precisa é ser sempre sincero, mostrando que corresponderá às expectativas da empresa, tá certo? Mostrando sempre boa vontade, mostrando disposição e sendo bastante solícito. Não tem uma receita de bolo. O que eu tenho que fazer, professor, para passar num teste? Não existe isso, né? O que existe é o seu preparo, como eu estou dizendo. Quanto mais o candidato se conhece, sabendo suas qualidades, sabendo os seus pontos de ameaças, né? Inclusive estiver burilando, trabalhando no seu próprio aperfeiçoamento, com estudo contínuo, não tenho dúvida que você vai se sair muito bem, ok? Vamos falar agora do teste de raciocínio lógico, né? Para a solução de problemas simples ou complexos, é preciso, além de boa cognição, cognição significa inteligência, né? Ter o raciocínio dotado de uma qualidade lógica, né? Então, é importante pensar, a gente sabe que o cérebro é dividido em duas partes. O hemisfério esquerdo pensa de forma lógica, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, e assim vai. E o hemisfério direito tem um raciocínio diferente, intuitivo, né? E nós podemos até vir a falar um pouco sobre isso. Você consegue tomar banho sem tirar a roupa? Você tenta sair com o carro sem abrir o portão da garagem? São perguntas de raciocínio lógico básico. Alguma vez já encontrou uma farmácia para comprar pão? Eu acho que muito difícil, né? O teste de raciocínio lógico tem como objetivo avaliar variáveis como habilidade de resolução de problemas, compressão do tempo, todos os testes têm um tempo para você conseguir completar, análise numérica e pensamento abstrato, ou seja, itens importantes no dia a dia das empresas que precisam de funcionários com agilidade na análise e solução de problemas e capacidade de, a partir disso, propor novas estratégias. Fonte, carreira vertical adaptada. Então, acho que aqui tem a definição clara de quais são os objetivos dos testes, seja psicológico ou psicotécnico e o de raciocínio lógico, o qual nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesta aula. Vamos para os testes situacionais. O que seriam isso, professor? O que é um teste situacional? Os testes situacionais são aqueles em que é proposto ao candidato ou grupo de candidatos uma situação problema para a qual uma solução deverá ser encontrada. Nesse tipo de teste, não há uma resposta certa ou errada. O examinador analisará a capacidade de análise dos envolvidos e a criatividade da solução. Eu creio que já falamos de dois tipos de testes, né? Um foi de lançar travesseiro e o outro o teste da ilha. O teste da ilha é uma dinâmica de grupo, né? Que também não deixa de ser uma prova situacional, porque exige uma solução de problemas, né? Em grupo, né? Se o teste for para um grupo semelhante ao que viu na dinâmica de grupo, como eu acabei de falar, será possível também avaliar com o candidato como ele se comporta diante de opiniões contrárias às suas e como ele expõe as suas ideias, e como que ele argumenta, e como que ele tenta persuadir as pessoas que pensam diferente, né? Outro fator analisado é a lógica da solução. Como você deve ter imaginado, esse teste acaba reunindo características da dinâmica de grupo e do teste de raciocínio lógico, os dois juntos. O examinador pode avaliar, entre outras coisas, sua capacidade de planejamento. Não é? O que é o planejamento? Antever o futuro. Né? O que é que eu vou fazer amanhã? Tem um feriado? Então, vou fazer uma viagem? Com quem eu vou fazer essa viagem? Né? De que forma eu vou fazer essa viagem? Eu vou de carona? Eu vou de moto? Vou de carro? Vou de aplicativo? Né? E chegando lá, eu vou ficar no hotel, numa pousada, vou ficar na casa de amigos, né?
Tudo isso envolve planejamento, é uma coisa natural na vida da gente, mas que num processo de avaliação, seja numa prova situacional ou numa dinâmica de grupo, é importante demonstrar isso. Como é que você se planeja? Liderança também, que é a capacidade de exercer influência num indivíduo ou num grupo de indivíduos. Será que você tem liderança? Isso também é avaliado. Um aspecto fundamental hoje, é uma competência bastante exigida em qualquer função, é a negociação. Nós negociamos no ambiente de trabalho, né, com colegas de trabalho, com clientes, não é? E também com os níveis hierárquicos superiores. Sempre que a gente tem um projeto e a gente quer vender esse projeto, né, essa ideia inovadora, nós temos que ter uma capacidade argumentativa de negociação, né? E a negociação envolve um acordo. Será que você consegue fazer isso? Outra coisa que os avaliadores observam é o relacionamento interpessoal. O que é o relacionamento interpessoal? Como é que você lida com as pessoas numa prova situacional? Você é uma pessoa que só você que quer participar ou você é colaborativo? Você é uma pessoa que pensa mais em si, é capaz de identificar no grupo aquela pessoa que é mais tímida e gerar oportunidade para que ela se coloque também. Isso é uma habilidade de liderança e muito louvável. Então, tudo isso tem que ser pensado quando vocês estiverem num processo seletivo. Outra prova é de conhecimentos técnicos, né? Se você colocou no seu currículo que tem domínio da plataforma Windows, é natural que eles vão avaliar isso em você. Você disse que sabe mexer com a planilha Excel, eles vão criar uma prova para que você crie uma planilha, tá certo? Então, eu acho que tudo isso daqui é avaliado nos testes situacionais. E não é pouca coisa, né, gente? Por isso que é muito importante a gente se preparar antes de participar de um processo seletivo. E quem participa de um curso como este, sai muito mais preparado do que aquele que chega sem nenhuma noção do que vai acontecer, não é mesmo? Teste de seleção, conhecimentos gerais. O teste de conhecimentos gerais visam avaliar o nível de conhecimentos e habilidades adquiridos por meio de estudo, da prática ou do exercício de atividade, de uma forma objetiva. Pode ser orais, escritos ou práticos, né? Um teste oral é a entrevista, né? Se você é da área de mecânica, por exemplo, um engenheiro ou um técnico mecânico vai te fazer algumas perguntas para saber se você tem um domínio, né? Escrito são perguntas, né, em provas em múltiplas escolhas, né? Provas dissertativas onde você vai ter que escrever. E os práticos, se você é mecânico, você vai ser colocado na frente, por exemplo, de uma máquina para construir uma peça, né? Então é isso. Os conhecimentos podem ser gerais, visa a determinar o grau de cultura, conhecimento sobre conhecimentos atuais e assuntos diversos. Normalmente são aplicados testes de língua portuguesa e também de matemática. Então é um vestibular, né, gente? Esse processo seletivo de empresas multinacionais, empresas muito grandes, a gente passa por tudo isso, não é? E a prova de conhecimentos gerais vai querer saber sobre a atualidade. Por exemplo, nós estamos na pandemia, né? Então, poderia sair uma pergunta do tipo, né? Na atualidade, onde que está o pico de contaminação no planeta? Já foi a América do Sul, não é mais. Nós estamos numa curva descendente. Hoje é América do Norte, Estados Unidos e Europa, né? Teve um repique muito grande de uma segunda onda, muito mais forte que a primeira. Então é bom que você demonstre o conhecimento. Alguém pode falar assim, mas e aí? Qual que é a solução, né? A gente sabe que existem algumas vacinas a caminho, né? E segundo os especialistas não tem jeito. Nós todos teremos que ser vacinados, provavelmente todo ano, com uma vacina da gripe, né? E os testes específicos buscam identificar o grau de conhecimentos técnicos em relação
a uma determinada área de atuação. Por exemplo, um candidato para a área contábil pode ter de analisar um balanço patrimonial. Fonte, educação, adaptado. Muito bem, como a gente destacou, né, nós falamos de modo genérico de cada uma das provas, dos testes, né, e vamos nos focar hoje no teste de raciocínio lógico, né, que é um dos primeiros a serem aplicados num processo seletivo, né, normalmente por psicólogos. Teste de lógica. Como se preparar para os processos seletivos? Essa é uma indagação pertinente. Muito comuns em processos seletivos concorridos, provas de lógica funcionam como filtros iniciais e exigem calma, foco e preparação dos candidatos. É uma forma de medir a capacidade analítica do candidato, ou seja, sua capacidade de analisar problemas e propor estratégias de solução e o tipo de raciocínio que ele adota nesse processo. Então, esse é um teste muito importante, porque todas as organizações nos contratam para solucionar problemas. Tá? É esse o objetivo, todos nós somos contratados para isso. Né? Então, o raciocínio lógico, digamos que seja a avaliação de entrada, né? Para fazer uma triagem. Os melhores candidatos prosseguem. Aqueles que não conseguiram um score, uma pontuação desejada pela empresa, ficarão para uma nova oportunidade. Teste de lógica. Como se preparar para os processos seletivos. Ainda por meio do exame, será possível demonstrar como o candidato organiza suas ideias e como toma decisões em curto período, já que as provas têm um prazo para serem realizadas. Assim, ele mostrará a forma como age diante das situações que lhe causam estresse ou ansiedade e como lidará com isso no trabalho. Porque o trabalho também tem os seus perrengues, não é, gente? Então, nós temos que saber lidar com as nossas emoções, a isso nós já falamos, damos o nome de inteligência emocional. Temos que saber lidar com as emoções dos colegas de trabalho e também dos nossos chefes, né? E aqui nós temos um exemplo de um teste de lógica, né? Quantos buracos tem nesta camiseta? E aí, vamos pensar um pouquinho. Quantos buracos tem, gente? Vamos contar juntos? Olha lá, que é o buraco da entrada da cabeça, né? Os braços, mais 2, 3, né? 4 é por onde eu visto a camisa. 5 é o furo que está na frente, 6, outro furo que tem na frente. E se eu estou vendo o outro lado, é porque tem mais 2 furos lá atrás. Então, total de furos, 8. Eu acho que é 8. E vocês, o que acham? Acho que o professor está errado? Olha lá. Entrada da cabeça, 1. Braços, 2, 3. 2 furos na frente, 5. Né? Dá para ver o fundo, então, sinal que nas costas tem mais 2 furos, né? 7 e mais 1, que é a entrada do corpo, 8 buracos. Então, isso demonstra um raciocínio lógico. Vamos ver a resposta certa? Não temos, né? Mas é a resposta 8, tá certo, gente? Então, isso que a gente tem que avaliar o problema. Muitas coisas parecem, né, que é só eu contar que está certo. Não, tem que raciocinar. Se eu estou vendo o fundo da camiseta lá do outro lado da parede, é porque tem mais 2 furos lá atrás, totalizando 8. Teste de raciocínio lógico. Como se preparar para os processos seletivos? Por isso, um profissional que conta com um bom raciocínio lógico tende a ser mais estratégico para uma empresa, pois ele sabe resolver problemas e consegue apontar de que maneira os resolverá. E é isso que as empresas estão buscando. Pessoas que não deixam se intimidar pelos desafios. E você? Quando aparece uma dificuldade, você se sente ameaçado ou você toma aquilo como um desafio, respira fundo e procura ser criativo na solução de problemas? Isso vai ser o seu diferencial na hora de passar por uma prova dessa. Quais os tipos mais comuns de testes aplicados? Alguns podem envolver questões mais voltadas ao raciocínio lógico, sem a necessidade da realização de cálculos matemáticos, como o da camiseta de agora, e mais focados em identificar a habilidade do candidato pensar de forma linear, tendo clareza de ideias para resolver os enunciados. Existem também
os exames que envolvem a matemática pura e simples para a resolução de problemas lógicos. Sendo assim, é ideal saber quais são os tipos indicados para o perfil da sua companhia. Então, por isso que é importante fazer uma investigação antes, estamos batendo sempre nessa tecla, sobre a empresa, conhecer mais a fundo sobre ela. Quanto mais eu conheço, mais eu vou ter uma ideia, uma conjectura, né? Uma suposição de como ela vai avaliar os seus candidatos. Tá ok? Quais são os exemplos de questões para aplicar? Fala-se em lógica dedutiva e indutiva, que são os tipos mais comuns encontrados nos testes de raciocínio lógico. Vejamos questões padrões como exemplos para nos inspirar. Se Ana estuda, então Camila chora. A negação dessa proposição, qual que seria? Então eu vou negar essa proposição. Seria equivalente ao quê? Né? Qual que seria a resposta correta? Alternativa A. Se Ana não estuda, então Camila não chora. B. Ana não estuda ou Camila não chora. Ana não estuda e Camila não chora. Ana estuda e Camila não chora. Ana estuda ou Camila não chora. Então, é uma questão de raciocínio lógico. Vamos pensar mais um pouquinho, ó. Se Ana estuda, então Camila chora. Qual que seria a negativa? Vamos lá. Se você precisar de mais tempo, né, congele o vídeo, pense um pouquinho mais, depois solte para saber a resposta. Eu vou dar a resposta agora para vocês. A resposta correta é a letra D. Vamos ver qual que é a letra D, ó. Ana estuda e Camila não chora. Essa aqui é a negativa. Vamos ver por quê? A resposta correta é a letra D, pois uma negação mantém a primeira sentença, se Ana estuda, e nega a segunda, então Camila chora. Entenda que as questões que envolvem sequências lógicas, equivalências e possibilidades são as mais comuns em testes desse tipo. O mais importante para a aplicação é entender qual é o perfil da empresa e o que ela busca de fato com aquela contratação. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não, bastam fazer as suas perguntas no enunciado do vídeo, eu volto aqui com essa questão, não é? Como o candidato deve se preparar? Existem pessoas que nascem mais aptas a lidar com questões lógicas do que outras, ou desenvolvem essa habilidade ao longo da vida. No entanto, esse tipo de raciocínio pode ser aprendido com exercícios, treinamentos e até jogos de memórias e outros que promovam o pensamento racional, né? Então, quanto mais teste você fizer, na internet está cheio deles, muitos com respostas para que você possa conferir se o seu raciocínio foi adequado ou não. Então, eu sugiro que vocês procurem e treine bastante, que isso vai fazer vocês desenvolverem esse raciocínio lógico e estratégico. Vamos ver aqui um exemplo. Pergunta a uma pessoa: de quem é esse retrato? O homem responde: sou o único filho da família. E o pai da pessoa na foto é filho do meu pai. Quem está no retrato, gente? Quem está no retrato? Não tem a resposta aqui. Então vamos lá. Ó, vamos raciocinar junto? Perguntaram a uma pessoa: de quem é esse retrato? O homem respondeu: sou o único filho da família. E o pai da pessoa na foto é o filho do meu pai. Então, é natural a resposta: sou eu mesmo na foto, ou seja, ele mesmo na foto. Tá certo? Se ele é filho único e está na foto filho do meu pai, eu sou filho do meu pai, então a foto que está no retrato é minha. Ok? É um jogo de palavras para embaralhar e que, se a gente tiver o raciocínio correto, a gente consegue resolver facilmente. Veja algumas dicas para apresentar aos candidatos. Praticar com frequência para se acostumar com o modelo de questão, que eu acabei de falar. Acompanhar a resolução dos problemas apresentados. Você tenta primeiro resolver, não conseguiu, pega lá na internet, né, a resposta e veja como que o professor ali
resolveu a questão para você entender a estratégia. Concentrar-se para obter clareza de pensamento durante o exame. Então não adianta eu querer fazer um teste e ficar preocupado com outras coisas, né? Ah, será que eu trouxe a chave de casa e o celular está no bolso e a carteira? Pronto, eu já vou ser prejudicado. Importante o foco. Eu vim para fazer o teste, eu só vou me concentrar nele. Depois que eu resolver as questões, aí sim eu volto a resolver os problemas pessoais. Entender como a empresa é antes de fazer o processo seletivo, de novo, batendo nessa tecla. Olha, essas dicas, se vocês seguirem, olha, vocês serão imbatíveis. Outra, hein? 2 pessoas estão sentadas num tronco. Uma delas é de baixa estatura e é filha de alguém de alta estatura. Mas a outra pessoa não é seu pai. Como você explicaria? 2 pessoas estão sentadas num tronco. Uma delas é de baixa estatura e é filha de alguém de alta estatura. Mas a outra pessoa não é seu pai. Como você explicaria? É natural que a resposta é a mãe. Né? Se ele é filho de uma pessoa de alta estatura e ela é baixa, e não é o pai, então é a mãe. Logicamente. Ok, gente? É assim que se resolve um problema lógico. Olha lá. Se uma delas é de baixa estatura e a filha de alguém de alta estatura e essa outra pessoa não é seu pai, naturalmente deve ser sua mãe. Eu acertei a resposta. Ok, gente? Então, eu sugiro que você... É até gostoso, né, a gente praticar esse tipo de exercício. Porque a gente vai acelerando e melhorando a nossa capacidade de solução de problemas. E esse tipo de teste cai nos processos seletivos. Olha lá. Outro exemplo, exercício de raciocínio lógico. Amor está para Roma, assim como 6323 está para alternativa A, 2336, alternativa B, 6232, alternativa C, 3236 e alternativa D, 3326. Se a gente observar, a gente vai pegar e inverter a palavra, né? Roma, ele inverteu, o R veio em primeiro, o O em segundo, o M em terceiro e o A em último, formando outra palavra que é Roma. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos jogar o 3 na frente, depois o 2, depois o 3 e o 6. Então lá, 3 primeiro, depois 2, depois 3, depois o 6. Resposta correta, alternativa C. Ok? Então não temos a resposta, mas essa é a resposta correta. Porque foi invertida a palavra, eu vou inverter também o número. Usar o mesmo princípio para obter a resposta correta. Correta é 3236, que invertendo dá 6323, que é igual a amor invertido, a palavra Roma, tá certo? Vamos lá para atividades. Para você verificar se você compreendeu os conceitos vistos até agora, vamos realizar as atividades a seguir. Atividade 6. Ao participar de um teste psicológico em um processo seletivo, nós falamos no início da aula, você deverá fazer o quê? Alternativa A. Executar as ações de acordo com a imaginação, sem levar em conta as orientações. Se você acha que está correto, letra A. Se você acha que não está correto, vamos ver a B. Ficar tranquilo, pois é um teste no qual pode simular comportamentos. Parece interessante. Vamos ver a C. Preocupar-se em parecer uma pessoa equilibrada. Será que é importante a gente ser um ator e demonstrar o que nós não somos? E a alternativa D. Ser o mais sincero possível, mostrando estar disposto a atender às expectativas da empresa. Qual das 4 alternativas? A, B, C ou D? Vamos lá? Eu não vou ajudar dessa vez, embora eu saiba a resposta. Se você quiser pensar um pouco mais, paralise o vídeo e depois continue para ver a resposta que eu vou demonstrar agora. A alternativa correta, naturalmente, a alternativa D, ser o mais sincero possível, né, porque não tem como você simular a pessoa que você não é, e mostrar estar disposto a atender às expectativas da empresa. Se você assinalou esta, parabéns, você conseguiu entender corretamente
os conceitos sobre processo seletivo, não é? A atividade 7, né? Meus alunos gostam muito de caça-palavras. Poxa, professor, como é que nós vamos fazer um caça-palavras num vídeo? Eu criei aqui um exercício inovador. Vamos fazer juntos. Vamos ver primeiro como é que funciona. Localize os elementos analisados em um teste psicológico no caça-palavras, ao lado. Os elementos correspondentes são... Quais são as palavras que estão escondidas aí? Você tem a alternativa B, A, B, C e D. Então, vocês têm que procurar, né? Então, já achei aqui atitude, né? Atitude aparece na alternativa B, né? E não aparece nas outras, né? Atitude. Vamos ver se tem mais outra. Inteligência. Onde tem atitude tem inteligência? Tem, olha lá. Está aparecendo que é a alternativa C, gente. Que mais? Que mais que dá para achar aqui? Equilíbrio. Equilíbrio tem ali? Tem, olha lá. Tem aqui, né? Tudo indica que é a alternativa C, ó, aptidão, né? Temos que procurar para ver se achamos aptidão, atitude, equilíbrio emocional, tá aqui, ó, equilíbrio emocional, né? Inteligência, eu já achei, memória visual, temos que achar, memória visual, ó, memória visual de trás para frente, aqui, bem a segunda linha de baixo para cima, bem no meio, memória visual. É com certeza a alternativa C. Vamos ver qual seria a resposta? Exatamente, acertamos. Alternativa C. Aptidão, né? Tá aqui bem no centro. Drogado, imagina, atitude, equilíbrio emocional no centro, inteligência, já tínhamos achado, memória visual, né? Ao contrário, e personalidade aqui no centro. Fácil, não é? Então, esse tipo de teste também pode cair numa avaliação, numa prova de processo seletivo, tá certo? Que é de raciocínio lógico. Com isso, encerramos a nossa 39ª aula do curso de almoxarife e estoquista. Hoje falamos de vários testes e focando mais no teste de raciocínio lógico. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Agradeço a participação de todos e até uma próxima vez. Muito obrigado. Tchau, tchau.